cada um se revela através dos seus hábitos, né? Que nem no meu caso. Um jovem puro, né? No máximo uma Coca-Cola zero. E você, Tati, tá bebendo o quê? Um café com leite, com Ah, gelinho. café com leite com gelo. Mas tem só café, leite e gelo ou tem algo a É mais aí nessa mistura? um licorzinho, sabe? Sei, muito bem. Senhora, então me Não. saindo. Bom, antes de mais nada, eu quero registrar aqui que, que se a gente não tivesse encontrado hoje, eu não sei o que seria de mim. Eu tava transbordando de saudade, ficamos 2 semanas sem nos ver. Realmente um lapso de tempo insuperável. Uma pena que o nosso amigo Victor não está aqui conosco. Está lá, né, como um servil do sistema Yankee capitalista, né? Está lá visitando o tio Sam, mas vamos tocar aqui porque realmente, puxa vida, hein? Muitos acontecimentos. Temos bastante coisa para falar. Bom, primeira coisa, Xará, vou começar com você. Tem muita gente muito mais qualificada. Tem muitos anos de mercado, mas como eu costumo dizer, eu sou um operário, né? Um paraíba aí que vai sobrevivendo aos anos. Aí são 37 anos de estrada, então eu já vi muita gente mais qualificada que eu criticando, algumas apoiando, algumas tentando uma vaguinha ali, sempre com aquela esperança de conseguir uma vaguinha no governo, né? Mas o entendedor fingaleta, sabe de que eu tô falando. Tem o, Opa. pes- tem o pessoal, pessoal que não perde a esperança, né? Sempre ali, tipo o Luxemburgo, que nem o Rogério Ceni caiu lá no São Paulo, o Luxemburgo já falou: eu Ah, gostaria muito de ser técnico de São Paulo um dia. É a mesma coisa no governo, tem sempre um ali que tá se oferecendo. Mas o é. fato é o seguinte: o marco que eu chamo de fiascal parece que tá nascendo já complicado. Eu tenho uma tese sobre o marco fiascal. Eu penso assim: se tudo que tiver tudo para dar errado der muito certo, talvez dê certo. Talvez dê certo. E aí a primeira sinalização, ainda bem que nós temos a Janja para nos proteger, ela alertou o governo, ó, acho que cobrar isso não é muito impopular, não é muito popular, depois de ter saído em defesa, né, dizendo que o imposto não era das empresas. E o meu amigo Marcelo Gutermann, como sempre, brilhantemente resumiu, cara, se você não consegue cobrar, aumentar a alíquota de imposto do Xing Ling, você vai aumentar de quem aqui dentro, né? E aí, Xará, esse marco fiscal tá nascendo morto ou você ainda tem alguma esperança que pode dar certo? Ou só a inflação irá nos salvar? É. As regras a gente já meio que sabia, né? Mas a gente sabe também que o diabo não mora nos detalhes. Tem um ponto que para mim é o E de boa fundamental intenção, o ainda. inferno tá cheio, né? Então, é, e assim, não é algo que não é algo que foi dito na apresentação inicial, mas aparece no texto final e o mercado demorou um dia para notar que estava lá, né? Que é a questão, quer dizer, você matou a lei de responsabilidade fiscal. Você faz uma meta e se você não cumprir a meta, não acontece nada. Então, e Se assim, fosse um isso cara mais, se conjugado, fosse um cara mais grosseiro, poderia dizer, você não cumpre a meta e foda-se? mas, Seria isso, né, mais ou isso menos? aí se Se eu fosse um cara mais não, grosseiro. eu não falo Fala, palavrões não fala ao palavrão. vivo. Ao vivo, pelo menos. É, que fala que eu já ouvi, mas tudo bem. Então, Então, esse é o ponto principal. Porque, assim, é um me engana que eu gosto. Vamos lá fazer. Tem lá um monte de regrinha e tal. Primeiro que, conjugado com isso, quer dizer, isso funciona porque você vai, para projetar suas despesas, você vai projetar a inflação de 6 meses para frente. Aí você projeta o que você quiser, né? quanto é que E precisa aí, projetar para fechar a conta? exatamente, acabaram de fazer isso. Para 2024, as despesas vão crescer, no cálculo lá do Felipe Salto, 2,3%. Quando nós, fazendo conta logo de cara, você fala, não, vai crescer 0,6%, porque primeiro que o teu déficit está abaixo, né, da meta, né, do superávit que eles colocaram, então é 50% do crescimento de receita, e a gente sabia que o crescimento de receita não ia passar de 1,2, né? De um ano para o outro. Então era Desde isso. que. Todo mundo estava contando com 0,6. Só que aí fizeram uma matemática e tal e vai ser 2,3. Gostei, Xará. Como é que é? Matemática. Isso. Muito bom, Mas, cara. Matemática é muito imagina, bom. e olha, tá cheio, viu? E aí,
Se você não cumprir a meta de superávit primário, não é mais crime de responsabilidade. Vamos lembrar, vamos lembrar 2015, quando pela primeira vez o governo mandou uma LDO com meta de déficit fiscal, Fiscal, sim, né? exatamente. E aí foi Vimos um de barata uma, voo no mercado, vimos de uma tal, né? longeva série de superávites, né? Isso, eles mandaram Primários, pela né, que se primeira diga. vez. Isso. E aí, tal, aquela coisa, não, não pode, o mercado azedou, tal, aí mandaram outra com superávit. E depois a Dilma teve que fazer créditos extraordinários para cumprir aquela meta. E esses créditos extraordinários foram uma das bases para o impeachment, Sim, né? Porque pô, foi por fora, tal. aquele saldinho que não era do governo, mas que apareceu emprestado ali no balanço final para dar aquela Essa era tampada no outra buraco, né? fonte. Outra fonte, porque eles começaram a pegar fonte e tal, porque se você não cumpre, É era cana. crime de responsabilidade. Agora não é mais. Então, assim, na verdade, tanto faz a regra. Tanto faz. Você pode Eu colocar a regra diria que que você quiser. tipo assim, é um marco fiscal que vai ter o Vampeta de relator. O Vampeta no Flamengo diz o seguinte: Flamengo fingia que me pagava, eu fingia que jogava. É mais ou menos isso, né? Mas é isso. Vamos fazer de conta Agora, a que gente se tem uma meta. pergunta se toda a briga interna do PT, dado que não tem uma punição para quem se compromete, era tudo jogo de cena, tipo a Glaze Então, mas eu acho que esperneando, não tinha esse ou ela detalhe. não Não sabia. sabia. Não tinha esse detalhe. Esse detalhe ficou claro quando Detalhe que faz publicar. toda a diferença, né? Não é toda a Que, diferença. Toda a que diferença. exclui todo o resto, né? Exatamente, tanto É, faz. Você talvez, vai ficar fazendo de conta. sendo um pouco maquiavélico, e já passando aqui a pergunta para Tati, talvez a briga fizesse parte do mise-en-scène todo, né? É como se de fato ali tivesse sendo imposta uma regra com alguma dureza a ser cumprida, né? Porque o que a gente vê, me corrija aí, eu acho que eu li isso em algum lugar, que eles querem tirar inclusive os aportes que eventualmente vierem a ser necessários em empresas estatais. Então veja só, você não só não privatiza, como aquele eventual aporte que fizer, fica fora ali da conta para não atrapalhar. Olha que bacana. E aí, Tati, é isso, né? Menos, Não, mais primeiro está. Como é que você, que faz esse trabalho brilhante dos rankings políticos, vê esse fato de que nós estamos falando de um marco fiscal em que simplesmente não se trata de cortar despesa em nada, né? E se primeiro que diz que assim, não vai tem aumentar tanta tributo. exceção a essa regra, tanta coisa que acabou ficando. Era o aumento dos enfermeiros e Fundeb, se não me engano, e depois eles incluíram mais um monte de coisas que é extra, né? O teto lá, a meta de fiscal que estabeleceram. Mas mesmo tudo isso perde qualquer relevância se você pensar que não tem uma punição, né? Que todo tal do arcabouço deixa de fazer sentido. E aí o que a gente ficou pensando, imaginando realmente se tudo aquilo foi um jogo de cena ensaiado, né? Do PT, a briga interna, para disfarçar, não sei, para parecer que tinha uma ala que estava realmente desconfortável do partido ter que se curvar ao mercado a ter uma meta fiscal. Mas eu acho que não é jogo de cena, não. Eu acho que eles são tão desorganizados, acho que eles são tão perdidos de verdade, que eu acho que realmente, assim, a Glaze Sim. não falou com a Dad direito, que não sabe o que está acontecendo, não sei nem se ela entendeu até agora do que se trata, ela gosta de Essa du... espernear mesmo porque é o perfil dela. Em assuntos que dizem respeito ao PT, essa dúvida entre desonestidade e burrice, ela é sempre frequente. Sempre, a gente está sempre discutindo aqui. A gente está sempre discutindo isso. É burrice ou é desonestidade? Eu sempre tendo a acreditar que basicamente é sempre os dois. Em algum caso ou outro pode ser uma coisa ou outra, mas eu acho que é sempre um pouco os dois, né? Porque o partido ele tem uma percepção de mundo, de economia, né? Por exemplo, vamos rasgar, vamos esquecer, vamos rasgar os livros de economia. Quer dizer, todo o conhecimento da humanidade acumulado até então, não é de grande valia, que afinal de contas, né? Nós somos uma turma jeguial e a gente vai agora agora a gente se consagra, né? Pois é. Bom, eu particularmente eh, sou um cético em relação ao PT. Uma vida é pouco tempo para acreditar em mais de uma vez. Eu já cometi esse equívoco em mais jovem idade, mais tenra idade, a minha barba branca já não me permite mais isso. Mas eu particularmente tenho essa sensação. E o que é mais assustador nisso tudo é o seguinte: na minha cabeça, bom, as contas públicas, por serem públicas, né?
a minha sensação é que o governo teria que ter tomado posse já com um marco em mão. No segundo dia, o Lula tinha que atravessar lá, levar para o Congresso uma pastinha até numa simbologia da democracia funcionando, tá aqui como nós vamos arrumar as contas públicas. Porque tempo ele teve, ele até tomou posse do governo antes mesmo da posse. Então, quer dizer, nós estamos em meados de abril, eu acho que o governo chega, posso estar muito enganado, hein? Mas acho que o governo chega muito desarticulado em termos de base para essa votação. Acho que nós vamos sair aí um Frankenstein com pouco resultado efetivo, né? Então, eu tenho a sensação de que vai ser muito mais um marco fiascal, um calabouço fiscal do que um arcabouço. Posso estar enganado. Tem gente A boa que gente acha que não, né? gostaria de ver talvez o Congresso tomando esse objetivo para si, né? O Partido Congresso seria muito bonito, né? Uma Se não tiver nova. o executivo alinhado, não vai adiantar muito, né? No Brasil tem aqui esse fenômeno incrível da lei que não pega. Imagina quando a gente estiver falando de orçamento público, né? Então, quer dizer, se o próprio governo não se empenhar, não sei, eu particularmente sou bastante cético, Não, né? mas Mas, eu acho que gente, nada passa. disso Isso aí passa. importa, porque o importante mesmo para o Brasil é que agora a gente pode voltar a comprar a brusinha da Shein sem imposto, gente. Então, Aí assim, sim. essa é a verdadeira batalha do Ah, vai dizer brasileiro, que sabe? quem É é. isso que é importante. Você não compra a sua brusinha da Shein, pô? Então, e quem é. Atire a primeira pedra, quem nunca se pegou numa madrugada, ali no app, dando aquela navegadinha, comprando, pô, só $10, Tá pô, baratinho. baratinho, vou comprar e tal, né? Pô, e graças a Deus, né? A Janja, fiel que é, num primeiro momento saiu em defesa, afinal de contas tem que combater a sonegação e tal. Mas acho que ela pensou bem, parece que repercutiu um pouquinho, né? O tweet dela, assim, parece que foi um pouquinho criticada. E ela falou, pô, acho que. E como ela tá, parece que ela tá mandando aí no governo, hein? Ela falou, acho que essa medida impopular. Ah, então não vamos tomar, não. Então, quer dizer, é como o Xará tinha dito e como a gente começou os nossos papos. Os caras não conseguem taxar esse tipo de compra, imagina lidar com lobbies tão poderosos, né? Especialmente o PT, que é bastante sensível a esse tipo de pressão, né? Então, você vê que por que que não tem mais a punição? Porque esse arcabouço, para você cumprir a tua meta de superávit, você precisa aumentar imposto. E isso é muito complicado. Se você não conseguir, você vai ter que cortar despesa para cumprir a meta. E Vai o Arthur precisar. Lira já deixou claro: não vou apoiar aumento de imposto. Não sei se ele está jogando Então, só para a galera ver, mas ele mas bem fácil aí alguma vai coisa não aprovar. fecha. Vai aprovar. E alguma coisa não fecha é o superávit primário. É por isso que não é mais enforceable, né? Não é mais cobrável, porque é o A que vai. gente, É a válvula de escape. Não tem superávit primário. a gente tem Não sempre a tem, opção da esquece. inflação, né, Xará? Isso, no final do dia você vai pagar com inflação. Tem Né? um outro ponto na lei que ela não é importante, mas é simbólica. Ela exige que o Banco Central apresente um relatório no final do período do ano, né, no ano seguinte, falando sobre os impactos fiscais da política monetária. Ou Tipo, seja, quanto a política monetária junto, impacta no resultado. Qual é a culpa do no, BC no resultado? qual é a culpa do BC exatamente diante do Congresso? Já estão O querendo que é um faturar aí a passo, cagada, né? o que é um passo para a dominância fiscal. Porque o que é a dominância fiscal? É Muito você interessante não falar sobre consegue, isso. Pouca gente fala, tem pouco material, eu estudei bastante sobre isso. Isso é muito legal, Xará. Fale sobre isso. você não tem, você perde grau de liberdade na sua política monetária porque o teu gasto com juros é tão elevado que começa a afetar o risco país, né? Porque você Ao começa aumentar a taxa de juros, você aumenta a percepção de risco de tal forma que você, ao isso, invés de segurar a capital, você tem a evasão de capital, exatamente, você o tem dólar uma desvalorização do explode Tem um e aí câmbio, a limite, aumenta a inflação, inflação. tem um a limite onde inflação dá para ficar sobe. aumentando, Que é aumentando mais os ou juros. menos como o médico Exatamente. que é como um organismo que deixa de reagir, por exemplo, a antibióticos, né? Se a gente fosse fazer uma comparação, né? Você está num nível de endividamento tão grande que ao aumentar a taxa de juros, você
aumenta a percepção de risco dado aquele endividamento que você já tem, e aí você perde a Exatamente. política monetária, né? A política monetária deixa de ser um pilar, porque a questão fiscal é tão comprometedora. No governo da Dilma, a gente chegou bem perto disso, né? E isso é um Uhum. cenário caótico, né? Porque aí você caminha para uma Exatamente. inflação, né? Você caminha para o pior dos cenários, que é a redução da atividade econômica com a fuga de capitais e um ciclo inflacionário, que no caso do Brasil é mais agravado pelo nosso histórico de ex-alcoólatra. Ex-alcoólatra não, que alcoólatra é sempre alcoólatra, né? Você pode estar ali, você pode estar sem beber, é mais ou menos o nosso caso, né? Nós temos uma economia toda ela indexada, né? Que basta empurrar que a inflação pega no tranco. Bom, mas como a desgraça pouca é bobagem, vamos falar agora, porque, por incrível que pareça, antigamente tinha dois jogos, né? Tinha um jogo principal e antes tinha preliminar, jogavam os aspirantes, categoria de base. Então você ia para o estádio, enquanto estava esperando lá o jogo principal, você assistia um joguinho. Por incrível que pareça, o marco fiscal, que deveria ser talvez o assunto mais relevante, afinal de contas, diz respeito às nossas contas públicas, quase que perdeu relevância, quase que perdeu protagonismo. Acho que perdeu protagonismo dada a viagem que o Lula fez e, né, o cavalo de pau que a diplomacia brasileira está dando, né? Eu, eu fico imaginando a cabeça do pessoal da Frente pela Democracia que dizia que nós éramos par internacional. Pô, cara, eu não sei se aconteceu com vocês. Eu estou preocupado com uma moçada aí que faz um tempo que sumiu. Não sei se o gato comeu a língua. Vai ter o pessoal que tá escondido. Faço parte de alguns grupos que as pessoas eram mais frequentes, algumas mais próximas, outras mais distantes, mas que, ó, sumiram do mapa, ninguém fala nada. Bom, a nossa nova política externa, né? Ficou muito claro quem criticou o Bolsonaro, que tinha uma visita marcada para a Rússia, que foi lá negociar fertilizante. Imagina vendo o Lula falando agora que é a culpa da guerra dos dois. Imagina só como é que é aquela história, Xará? A mulher está sendo estuprada, mas a culpa é dela, afinal de contas usou mini saia, né? Pô, tem que ser estuprada mesmo, né? Então, quer dizer, o Lula deu uma declaração dizendo que a culpa da guerra é tanto da Ucrânia como da Rússia. Eu vou começar pela Tati. Tati, como é que a gente classifica uma declaração dessa quando a gente está falando, quando isso diz respeito a invadir a soberania de um país, sequestrar criança, morte de civil? Putz, é triste, é uma vergonha como país. Eu não me lembro de uma diplomacia brasileira tão ruim assim. Eu tinha sérias críticas durante o governo Bolsonaro, principalmente da postura dele, sabe? Aquela coisa meio, que mico, sabe? O jeitão dele, um horror, mas não se compara a isso, assim, essa metralhadora de besteiras do que é o Lula e esse alinhamento dele é muito preocupante. Ele, inclusive, eu li uma carta de uma brasileira muito interessante, não sei se vocês viram, pedindo desculpas a toda a comunidade ucraniana, falando como brasileira eu me senti extremamente envergonhada, né? Porque você é a mesma coisa que culpar a vítima de um estupro pelo que aconteceu, né? Se essa Então, carta estiver aberta para subscrevê-la, procurarei e deixarei lá meu nome, porque minha sensação deixamos é todos nós. exatamente a mesma. De uma vergonha. E assim, a gente vê o mundo, a gente está num momento meio tenso, né? De dois polos ali, China, Rússia, esses países ditatoriais de um, e tem um mundo democrático ali querendo se segurar. Então, é muito importante o Brasil, né? Os principais países estarem muito firmes de um lado, do lado da democracia. Aliás, foi para isso que falaram tanto, que tiraram o Bolsonaro pela democracia, pela democracia. E aí você vê o nosso líder, nosso presidente se aliando aos ditadores. É Inclusive, isso não horrível, é é nem uma questão vergonhoso. de, isso não é nem questão de governo, é uma questão de Estado, né? Tá lá no nosso artigo 4, né, da Constituição Federal, né? A nossa vocação democrática, o respeito à soberania das nações, né, aos direitos humanos. E aí, Xará, você, assim, foi bem enfático nas suas postagens falando sobre esse posicionamento do Lula, colocando em pé de igualdade Rússia e Ucrânia numa situação que, a não ser que você tenha uma disfunção cognitiva muito grande, claramente você tem um país agressor. E aí? Bom, é lamentável, né? Óbvio, mas não me parece ser surpreendente. O Lula está buscando, por incrível que pareça, né? É um megalomaníaco, uma indicação para o Nobel da Paz, né? Então ele está tentando ser o protagonista de alguma, de alguma coisa, de algum movimento que, por algum meio, coloque fim à guerra. Tipo assim, se o Obama não fez Só nada e que ele, ganhou, por que que eu não posso ganhar, né?
O Obama ganhou, é o primeiro, acho que é o único prêmio Nobel Por ex in- ante, né? ex ante, Ex tipo ante. Minority Exa- Report. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa legal, Ele vai fazer alguma coisa muito vamos dar. legal, então Ele é já muito vamos dar. simpático e tal, vamos já dar um. Isso, isso. No caso, o Lula ainda não conseguiu isso, né? Mas eu acho que o objetivo dele deve ser esse, não é possível, né? E aí, é, ele troca os Essa é a sua versão, é, a meu ver, generosa para o soft, Lula. então, soft. Existem outras versões. Vou Ah, contar uma que eu Ele, ouvi. tro ele troca os pés pelas mãos porque ele tem um anti-americanismo atávico. Ele, o partido dele, enfim, a Janja, né? Aquela Nafitalínico. coisa. É, precisa, se tem Estados Unidos metido, eu tenho que estar do outro lado porque o mal tá lá, né? Então esse é Mas será o que aquele Lula 2002 estava muito contido ou ele surtou agora, assim? Ah, ele tava aquele chegando, né? Lula, Você tá chegando na balada, você vai Mas, piano, né? mas ele é, chegou bem melhor do que esse que tá aí, né? então eu até tive curiosidade de ver jornais da época. Ele viajou para a China em 2004, né? A primeira viagem dele. Foi muito low profile, se bem que a China era outro tamanho, né, de país. Mas ele viajou de novo em 2009. A China já tinha um tamanho, tal, não é a potência que é hoje, mas já tinha um certo tamanho. E o papo internacional era, putz, o Conselho de Segurança. Vamos lá, vamos aumentar esse Conselho de Segurança, tal. Acho que é um Era Tabajara isso. a campanha dele. Enfim, mas isso vem desde o FHC, não é antigo. O fato é que hoje essa questão da guerra da Ucrânia, ela dividiu claramente. Você tem aí, você identifica os personagens, né? É um troço tão é, é tão absurdo, né? O que aconteceu, que é difícil você imaginar, bom, algum pretexto para você apoiar a Rússia. E quem está apoiando a Rússia, só tem um motivo, é que não gosta dos Estados Unidos, é só isso, né? Estados Unidos, barra OTAN, enfim. Não dá para pensar em outro motivo, né? E esse é desse mal, né? Que vive que infelizmente está vivendo a nossa diplomacia, abandonando princípios que, né, Inclusive norteiam, da sempre neutralidade, nortearam. né? Exatamente. É, o Brasil Que exatamente. eu não acho nem que dava para se manter neutro agora, mas Sim. então melhor do que ser neutro, né? Melhor É, do e a que nossa, tomar o lado errado. e a nossa posição anterior era uma posição equilibrada, né? No foro adequado, né? Ser crítico, né? À questão da invasão russa. Quer dizer, o Brasil mantém relações com a Rússia, mantém relações com a China. As relações entre os países, eles têm gradações, podem desde simples relações diplomáticas, sei lá, como o Brasil deve ter com Bangladesh, até você participar de uma aliança militar, né? O que eu acho que não precisava, ou não converia, ou não faria sentido, ou não diz respeito a supostamente uma vocação democrática, que parece que a gente está abrindo mão dela cada dia mais, ou pelo menos a nossa Constituição, esse posicionamento do Lula. É um erro de leitura grotesco, né, de achar que Ucrânia e Rússia são responsáveis quando você tem claramente um país invasor, desrespeitando direitos humanos, sequestrando crianças e tudo, né? Então, se colocar desse jeito é absurdo, mas de certa maneira não seria surpreendente, não é incoerente com o que é o PT e a sua visão de mundo. E acho que a coisa mais simbólica que tem é a gente ter recebido a visita do ministro das Relações Exteriores russo e o roteiro dele. Ele veio para o Brasil, para Cuba, Venezuela e Nicarágua. Então é mais ou menos como se você contratasse um técnico para um time que em 2 rodadas ele sai do meio da tabela da Série A e te coloca nas últimas posições da Série D, porque o Brasil, assim, quem estava eu aprendi a ouvir essa expressão pare internacional, gente chocada, gente nossa, horrorizada. E, cara, o nosso presidente aí tá fazendo um beijamão, que assim, uma coisa é você ter relações comerciais com a China, outra coisa é você dizer que você sonha pro Brasil
né, um modelo chinês. É praticamente isso que o Lula tem feito. Aliás, o Lula é um mitômano assim impressionante, né? Ele diz que assiste jogos do campeonato chinês na televisão brasileira. O pessoal tá procurando em que canal que passa, né? Porque mal e mal você consegue assistir um gol do campeonato chinês no YouTube ou num programa de esportes. Então você vê que ele não tem limite, ele mente, mente que nem sente, né? Como ele tem aquele vídeo famoso dele falando dos 35 milhões de crianças. Então, assim, é assustador. E é assustador e é retrógrado e é pouco inteligente, porque eu fico pensando o que que o Brasil ganhou, né, com esse posicionamento tão frontal contra, e aí a gente já pode falar também não só da questão Rússia, mas China, desse posicionamento contra os Estados Unidos na passagem do Lula pela China. E aí, Xará, qual que é a sua tese? É só a megalomania mesmo do Lula, esse sentimento meio mofado anti-americano que cheira ali um pouco anos 60? Ou talvez tenha algum interesse por trás disso? É a gentrificação do governo. Quando Jangificação muito boa. é, a gentrificação é a militância juvenil, né? Pessoal do DCE. Que realmente. Pois é, você pega um Gabriel Boric do Chile, né? Que é um cara criado no movimento estudantil lá, tal, que teria todas Um as. bolo de garfo e faca. Toda, todos os motivos, todas as condições para ser esse cara radical, tal. Pô, Ele você não vê é. a posição da diplomacia chilena, é normal, é a posição de qualquer país democrático. Pô, vamos lá, vamos parar de jogo de guerra aqui, né? E a Colômbia, o Petros, enfim, todos esses, a Argentina, peronista lá. Você vai ver o posicionamento da Argentina. Então, é assim, tiraram os adultos da sala. O Lula era o adulto da sala. Ele regrediu. Ele regrediu. Eu acho que esse casamento fez muito mal a ele, sinceramente. Tati, você, assim como o Xará, acha que a questão é essa mesmo? Que o que é o que é de fato o que parece ser, que é uma postura juvenil, ideológica, antiquada, anti-estadunidense, eu adoro. Quando eu leio isso, eu já sei que é idiota. Eu já sei que Estadunidense. escreveu estadunidense, eu já sei que é idiota. Já sei que é, mas tudo bem. Você acha que é isso? Porque eu tenho eu tenho uma outra. Eu acho que só mudou o produto e a clientela, mas vamos embora. O que que você acha? Não, acho que é isso mesmo. É aquela, eles acham bonito, né? Eu me recuso a falar anti-estadunidense, tá? Desculpa, eu não consigo. Então, eu vou falar É. anti-americano mesmo. E eles acham isso bacana, sexy, sei lá, o que passa na cabeça. Talvez a Janja, né? Apesar dela gostar muito do bem bom, e de produtos americanos, Ô, europeus, Isso não é, caros e de marca. isso não é, não tem problema nenhum. Já vou explicar por quê, mas continue. Não, não tem problema nenhum. Ela gosta de coisa cara, fina de marca, produzido pelos capitalistas, mas é que anti-americana. obviamente, que obviamente usam a mão de obra mais cara que tem no mundo, né? Essas bolsas dessas grandes marcas, certamente são feitas em fábricas onde empregam as pessoas nas melhores Indígenas, né, condições dona? de trabalho do mundo, os melhores salários. É lindo. Não, é feito na Amazônia pelas tribos dos É. Anomami, É que nem a Sharp lá da Dilma, né? Eu achei bonito. Falei, nossa, será que foram as mulheres rendeiras do Ceará que fizeram? Não, não é da estenderas, CUT é. mesmo. Estou 3,5 pau. E aí, Xará, qual que é a sua tese? Mas só uma, ele Ah, deu uma declaração que não saiu muito na mídia, mas me surpreendeu. Ele falou que defende uma China unificada. Gente, isso tem um simbolismo muito forte por trás. Você sabe que tem uma questão de China e Taiwan. China diz que Taiwan pertence ao continente, um país só, e Taiwan, obviamente, se recusa e é um grande aliado dos Estados Unidos. E se a China atacar Taiwan, vira uma guerra mundial. E os Estados Unidos é meio que obrigado a defender, e aí vira e um era tão simples, né? socorro. Esse é um assunto que não diz respeito ao Brasil. O Brasil E, mantém uma equidistância, e aí ele espera que tem se que chegue a ir um lá acordo e e se pronto. posicionar. Ele, no máximo, fica neutro, ó, não tem nada a ver com isso, sei lá, não comenta, mas é uma declaração séria isso, né? Ele já se colocou ali do lado da China. Isso é bem sério. E eu achei estranha essa declaração, porque eu fiquei pensando, bom, se Taiwan é parte inseparável da China, por que a Crimeia, então, não seria parte inseparável da Ucrânia, né? É que parece que o critério é
ser favor ao agressor, ser favor ao opressor, né? Não é quem faz, não É, é o que, é o quem, quem né? faz. E aí, Xará, você ia dizer o porquê que pode comprar artigos de luxo sem soar hipócrita? Não, toda a vanguarda do proletariado sempre se tratou muito bem. Você pega qualquer narrativa da nomenclatura soviética, eles se tratavam Mas nem muito bem, disfarça? né? Não, Não precisa porque faz disfarçar. parte. Não, não, de maneira nenhuma, não tem disfarce. São merecedores Privilégio. desses privilégios, porque afinal eles são a vanguarda. E o que importa, quando a gente fala de classe média, que tem uma preocupação social, é a preocupação social. A Não esmola. é o que você, não é esmola, não. É votar nos partidos, nos candidatos que têm preocupação social. Não é só, aliás, a esmola talvez não seja nem algo muito, porque a esmola ela é uma espécie de ópio, né, que tira vamos dizer assim, diminui artificialmente A o. esmola, eu digo, o governo perante a população mais pobre. A Ah, esmola não, a é a esmola. bolsinha, a bolsa Não, 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 isso, a não, tudo bem. ajudinha. Eu achei que Eu era vou te esmola dando essa pessoal. ajudinha. Eu sou muito Sim, sim. bonzinho, mas eu posso usar uma bolsa da Hermes de 40 mil reais. Eu não É, Mas estou é usando então, claro, porque afinal você tem consciência social. Então, no momento que você tem consciência social, aí tá liberado. e tem consciência social significa votar em candidatos que têm essa consciência social, todo o resto É eh, permitido. não tem problema. E a Nenhum, zero. inconformidade com privilégios é da direita, né? De você querer combater Sim, privilégios de políticos, de grupos, É porque é simples, isso não né? existe na esquerda, É né? porque é simples. Esse povo vive do privilégio, não da sua capacidade própria, do seu sucesso empreendendo na iniciativa privada. Todo esse privilégio que eles usufruem é em cima do recurso público. A esquerda vive da miséria. Pensa comigo. Se não houvesse miséria, se nós tivéssemos ricos, médio ricos, ricos pra cacete, uma classe média. Onde que o discurso de esquerda encontraria campo fértil? Nenhum. Então a Mas nem esquerda o ela vive. estudante esquerdinha se Então, incomoda com privilégios exatamente. políticos. Não se Ó, incomoda, não é exatamente. um Então, issue. a esquerda ela vive da miséria, mas ela ama o luxo. Só que esse luxo sempre ele patrocinado às custas do cofre público. Eu tenho um terrível defeito de ter memória. O primeiro escândalo do PT do governo, não sei se vocês se lembram aqui, foi a Benedita da Silva mandando ver lá no cartão corporativo do governo, né, indo para evento de cunho pessoal e tal. Então, assim, eles não têm nenhum pudor em tirar proveito dos benefícios. Ah, o Lula, por exemplo, ai meu, por quem que resolveu que o mundo, né, vai ter que negociar em dólar? Desculpa, o mercado. Né? Pega o real e tenta comprar um hot dog lá na Quinta Avenida. Se o cara aceitar, show. Se ele não aceitar, aí parece que deve ser talvez por isso. Agora, pergunta se a Dilma vai ganhar lá o salário dela em reais ou se ela vai receber em dólares. Pergunta se ela vai receber em yuan, ou como é que é mesmo o nome da moeda lá? O pessoal fala yuan, Da que é medida. chinesa lá. É, Renminbi, o yuan é medida de referência, mas que acaba funcionando como moeda, mas sempre esqueço o nome da porra da moeda. renminbi. Reneng, é isso aí. Então, quer dizer, pergunta se ela vai receber em reais, ou se ela vai receber em dólar, ou se ela vai receber em yuan lá. Não vai. Então, assim, eles adoram a miséria porque eles se alimentam disso, eles se mantêm no poder com esse discurso. Mas o que eles querem mesmo é, estando no poder, usufruir de todos os privilégios, né? Então, você vê, o Brasil, por exemplo, eu estou feliz. Você vê que o Brasil é um país de mobilidade social, pô. Uma pessoa que até um ano e meio atrás estava no Cafofo fazendo visita íntima, hoje está numa cama de 42 mil, pô, em que país que você consegue isso em tão pouco tempo? Tem uma mobilidade social espetacular, pô. Até ontem a Rosângela estava na fila lá, pô, né? E hoje não, pô, hoje tudo bem, era um cafofinho ajeitadinho e tal, bom, mas, né, agora, pô, queria uma mesinha de 200 mil, aí teve alguém que falou, pô, eu acho que uma mesa de 200 mil talvez não vai caber, é melhor a gente evitar, né? Ah, mas mas vai ficar pro acervo e tal. Ah, 200 mil, não é tanto assim, né? Então você vê que esse pessoal não tem o menor pudor. Ô, Xará, eu tenho uma tese um pouco diferente, quer dizer, na verdade essa tese não é minha. Eu tava num bar e ouvi, numa mesa do lado.
Falei, mas como tem gente que pensa cada coisa, que absurdo. Olha aonde pode chegar a mente humana. Alguém dizia o seguinte, pô, se esse camarada comprava deputado e vendia medida provisória, deitou o cabelo, deitou e rolou, conseguiu reverter o quadro, se candidatou e foi eleito a presidente, quem é que bota freio nesse cara? O que que a gente faz com criança, né? A gente põe limite, não é? Ó, não pode pôr o dedinho aqui, tomar choque, né? Ó, se comporte, senão eu vou te pôr de castigo. Então, respondendo aquela pergunta da Tati, o cara chega chegando mesmo. O cara pintou e bordou, deitou o cabelo e está na presidência da República. Em que lugar do mundo um cara num país democrático, julgado lá em 3 instâncias, foi a Polícia Federal, pesquisou, investigou, o Ministério Público acusou, o Judiciário acolheu a denúncia, julgou lá ainda. O cara teve os advogados mais caros do mundo, o cara foi julgado em primeira instância, em um julgamento colegiado, dezenas de juízes ratificando, aumentando pena. Aí você chega na Suprema Corte do país, faz um ajuste ali, um bem bolado, ou não é nada disso, o cara volta para a presidência. Qual foi a mensagem que passaram para ele? Segue na batida, meu, que ninguém te põe freio. E aí, qual que é a ideia? E isso não sou eu que estou falando, foi uma ideia que eu ouvi numa mesa que eu estava num bar e fiquei ouvindo, achei curioso, uma teoria da conspiração louca. Pô, se antes eu podia comprar deputado e vender medida provisória, eu vou mudar o cliente, né? E vou vender outra coisa. Se eu posso vender medida provisória, por que não posso vender interesse nacional? Né? Por que eu já não posso vender a soberania do país? Olha que loucura pensar uma coisa dessa. Uma insanidade pensar que você tem um cara e um partido que são capazes de vender interesses nacionais por incentivos econômicos para se perpetuarem no poder. Eu falei, meu Deus do céu, como tem gente louca. Na hora eu até pensei, tem que colocar numa camisa de força pensar uma coisa dessa, né? Pô, para fazer um presidente para fazer isso, no máximo, teria que ser um cara, sei lá, líder de uma facção criminosa, alguém que já tivesse sido preso, uma coisa absurda. Então eu gostaria sinceramente de acreditar que esse posicionamento é só juvenil, ideológico. Eu acho que é muito pior que isso. Mas eu acho que é muito pior. Quer dizer, eu acho não, é o que eu ouvi na. Eu estava num bar e ouvi na mesa do lado. Eu não acho isso não, hein? Pelo amor de Deus. Que até é complicado. Bom, mas vamos avançar. Então, agora nós nos afastamos dos Estados Unidos, mas até pouco tempo atrás a gente estava mais próximo, sofrimos da mesma dor, que é ter a nossa democracia atacada por aqueles rebeldes, aqueles vândalos que queriam propor um golpe de Estado, né? Faltou isso para eles dominarem a EBC, entrarem em cadeia nacional, instaurarem um novo governo, né? Que o que a gente viu em 8 de janeiro não foi uma bagunça, foi uma tentativa de golpe. Aquelas senhoras ali que pareciam velhinhas indefesas, mas tudo treinada, tiveram um alto treinamento, assim, incrível. Por isso que ficaram tanto tempo presas, como provavelmente alguém vai ter que ficar, vai ser complicado. Mas vamos lá. Nós tivemos no dia 8 de janeiro aquela balbúrdia, né? Alguns órgãos de imprensa chamaram aquelas pessoas de terroristas, outros manifestantes. A gente aqui tinha chegado mais ou menos no consenso que era uma bagunça, que era condenável, mas que não tinha ali um ato de terrorismo nem nada. Surpreendentemente, a senadora Simone Tronic, né? Soraya. Sônia, eu acho que é Sônia. Soraya. Soraya. A senadora Soraya achou que estava abafando. Não, vamos fazer uma CPI, vamos apurar. Mas aí começou a acontecer um negócio meio esquisito. O governo parece que não queria CPI. O discurso, não. Já tem uma polícia investigando. Sabe, tem um pessoal que sempre gostou de fazer CPI, não queria fazer CPI. Comecei a achar um pouco estranho. E, teoricamente, seria uma CPI que seria favorável ao governo, sem identificar aqueles terroristas lá e tal. Mas não. E hoje nós tivemos aí um vídeo divulgado pela CNN em que você vê o ministro responsável do GSI, no mínimo que nem uma barata tonta numa versão generosa, ali assistindo, quase que orientando as pessoas. Sejam bem-vindos, entrem, Vamos entrem, aqui fazer o aceita uma tour do água. palácio e tal. E aí a minha pergunta é a seguinte: qual que você acha que vai ser o desdobro, se é que vai haver? Hoje, talvez a gente esteja no dia 1 de alguma coisa que vai mudar, alguma coisa, ou talvez a gente esteja no dia 1 de nada. O que a gente viu hoje coloca o governo na berlinda, coloca o mandato do Lula em risco, ou segue o jogo e não vai acontecer nada, na sua opinião, Tati? Eu acho que o Lula deve estar bem preocupado com isso, assim.
pegou mal, e é claro o esforço que o governo está fazendo para tentar impedir essa investigação. Então a gente fica onde a fumaça há fogo, né? Se eles estão fazendo um esforço tão grande de tentar impedir a CPI, é porque provavelmente, né, ele sabe de coisas que foram feitas lá e realmente houve uma facilitação para o pessoal entrar para que o governo saísse com aquela aura de democrático, e, enfim, que os apoiadores do Bolsonaro são todos um bando de loucos, antidemocráticos. Agora, tem um movimento no Congresso que a gente viu hoje que é bem interessante. Assim, eu acho que é a primeira vez que a gente viu uma unificação da oposição tão forte. Vários partidos obstruíram várias comissões, não vamos votar nada. Assim, essa exigência da CPI virou uma pauta bem forte de toda a oposição. E é uma coisa que está tomando um corpo bonito de se ver, assim, de você ver realmente uma oposição ao governo Lula. Então, a gente não sabe onde vai dar isso, pode ser que não dê nada, pode ser que uma hora murche e tal, não sabemos, mas está tomando corpo. E isso é gostoso de ver, né, gente? Inclusive, Tati, parece que as comissões até ontem, elas registravam presença ao longo do dia, né? Então, o senador não precisaria estar ali num determinado horário, né? Ele poderia estar ao longo do dia num determinado momento, e ontem, surpreendentemente, parece que foi aberta uma janela de meia hora, né, para tentar registrar a presença, e houve toda uma movimentação, e realmente a sensação que dá é que parece que o PT ensinou a oposição a fazer oposição, né? Mas aí você não, você deu uma escapulida aí, como se for uma tucana. Esse é o primeiro dia de uma derrocada, isso não vai dar em nada, vai fragilizar o governo, mas não é golpe de morte. Tivesse que fazer uma aposta agora, você faria duplo, triplo, apostaria no empate, se fosse loteria, qual seria a sua aposta? Olha, se vai ter a CPI ou não. Se vai ter a Hoje eu CPI, qual é o desdobro? Vai ter a CPI? Vai eu acabar no impeachment do continuo Lula? apostando, não, eu continuo apostando no não vai haver. Eu acho que o governo vai conseguir, assim, Abafar. se esquivando, abafando, vai entrar outras pautas. Não acho que a oposição vai ficar aí dias, semanas aí obstruindo comissões. Acho que foi uma demonstração. Posso estar errada, mas esse seria o meu palpite hoje. E você, Xará, o que que acha desse vídeo, da ação do governo? Tem alguma coisa a mais? Porque uma coisa por si só não prova nada. Agora, quando você junta evidência, quando você junta testemunho, quando você junta indício, a coisa vai ganhando um corpo. O que que você acha? Então, eu achei. Bom, primeiro o vídeo em si não me diz muita coisa, né? Ele tá ali no meio, tal. É esquisito, sem dúvida. O cara tá no meio, mas ele poderia estar lá. Você não sabe exatamente o timing dessa aparição, que horário que foi. é, Se ele está ali verificando os estragos. É difícil de entender Ele exatamente qual é o pediu papel. demissão, né, na sequência. É, ele Ah, disse. então, é esse ponto que eu queria chegar. Para mim é mais comprometedor o Significativo. fato dele ter pedido demissão. Porque se ele tivesse lá com uma boa história, por que que afinal, são duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro que ele pediu demissão. Se ele tivesse com uma boa história, por que ele vai pedir demissão, né? Se ele tivesse com as costas quentes do governo, É um militar, né? Não eh, vai entregar a cabeça assim, né? então é meio esquisito ele ter pedido demissão assim muito rápido, né? Eh, a segunda coisa que me chama a atenção é que nós estamos no dia 19 de abril. São 3 meses e 10 dias depois, 11 dias depois do evento. Por que esse vídeo só apareceu agora? Porque está sob sigilo. O E governo por que liberou agora? O governo liberou parte, o Então, governo liberou parte das imagens selecionadas, o que podia aparecer, o cara quebrando o relógio. Eles selecionaram o que podia aparecer e o resto foi colocado sob sigilo. Por que apareceu então, agora? Porque alguém vazou. algum vazou. E por que Alguém alguém vazou vazou. agora? Então, o agora a gente não sabe, né? Porque efetivamente deve ter outros interesses, mas o fato é que alguém vazou, né? O timing eu não sei por quê, mas o E o fato é que Alckmin alguém só vazou. no aquecimento. E o fato é que a gente não sabe outros vídeos que então existem. Pô, se esse tá lá, que outros vídeos que a gente não sabe que estão lá?
né? Que outras pessoas que estão lá que a gente não sabe, né? Tem um processo, né, contra as pessoas, inclusive eu não sei exatamente, eu não estou acompanhando quais são as pessoas que estão sendo processadas, mas uma boa parte é de quem estava acampado, né? Nem sei se invadiram ou não. Exatamente. E é um É, processo mesmo, esdrúxulo, mesmo, porque não está individualizada a culpa de cada pessoa. É meio que um processo de baseado, um negócio pois é, que agride o. enfim. Mas o fato é que, é assim, está muito mal contada essa história por enquanto. Vamos ver se aparece alguma explicação que tenha cabeça, tronco e membros. Eu não sei, eu vi uma chamada na CNN em que o governo iria encampar o PT, né? Iria encampar a CPI. É, porque Isso talvez seja. durante à tarde. Se o estupro é inevitável, relaxa o golpe Exato, e vamos brigar na exatamente. CPI, né? Isso, Vamos isso. brigar na CPI. Eu acho que essa imagem ela torna a CPI meio que Irreversível. obrigatória. Eu também acho. Obrigatória. Você não tem muito como escapar. E, Você tem que explicar, né? eu acompanhei muito a Lava Jato, eu li todos os documentos públicos disponíveis. Eu sou talvez um advogado frustrado, sempre achei o direito fascinante, já assisti às sessões do Supremo Tribunal na TV Justiça antes mesmo do mensalão. E uma das coisas que eu aprendi, como leigo que sou, é o seguinte, é o tal do arcabouço, né? Que não é uma coisa só, é aquele mosaico que vai se formando, né? É a evidência, é o indício, é o testemunho, é a delação, é a prova material, e tudo isso cria ali uma convergência que permite, né, ao julgador formar um juízo. Então, no caso do Lula, tem até uma reportagem famosa, não sei quantas mil provas. Então, pô, você chega lá no sítio, no quarto principal do sítio, tem a foto lá do casal. Pô, mas o sítio não é dele, mas tem a foto lá no quarto principal. Aí você abre lá o armarinho do banheiro, tem lá o remédio lá com o nome. Aí você faz um mapeamento das passagens lá do pedágio para o caminho, aquele carro passou tantas vezes. Aí você fala com as pessoas da região, o cara é apontado como dono. E se o crime é ocultar a propriedade, e você é o cara que dorme no quarto principal, você vai todo final de semana para lá, né? Então você tem um conjunto de coisas que aponta naquela direção. A fotografia do cara indo lá para ver como ia ser a reforma, o pedalinho, quer dizer, isso sozinho, cada coisa dessa sozinho não quer dizer nada. Mas quando você soma tudo isso, dá um sentido de corpo, te dá forma uma convicção. Qual é a minha sensação? Já achava meio esquisito o governo não querer a CPI. Mas vamos lá, tem um sentido. A gente não quer despender energia se defendendo. Já tem quem. Tinha um discursinho ali que. Ai, podia passar. Só que, pô, quando o governo libera algumas imagens e outras não. Quando você vê que as imagens que o governo liberou, elas podiam formar um juízo numa direção. E quando você vê a totalidade das imagens, daquilo que a gente está vendo agora, porque, como disse o Xará, pode ter muito mais coisa. Quando você vê o posicionamento do governo, quando você vê o próprio ministro, eu estava na minha sala vendo. Quando você vê que foi avisado, o governador do estado lá dizendo que foi avisado. Quando você vê que recorrentemente, eu lembro muito claramente de uma entrevista, procurei depois do Aldo Rebelo dizendo, do Aldo Rebelo não, minto, do Raul Jungmann, dizendo que tem um destacamento, não sei se é pelotão que chama, que fica dentro ali, de plantão, no subsolo do palácio. Aí quando você pensa, como um cidadão comum, não foi muito fácil invadir um lugar que você pensa que deveria ser, por natureza, fortificado, né? O coração do poder executivo. E a galera entra com aquela facilidade toda. Agora a gente entende por quê, né? Tá muito claro. Então, para mim, eu acho que tudo que aconteceu é revelador. Isso pode ser a semente de um impeachment? Eu acho que não e espero que não. Acho que a gente tem que pagar o preço, né, por essa decisão. A gente tem que sentir na pele. Eu acho que o que está acontecendo aí é pouco. Mas eu acho que o governo talvez não tenha sido ferido de morte. Mas é um duro golpe. E especialmente numa semana em que você vê até aliados na mídia, no meio cultural, criticando o posicionamento do governo. Então, acho que assim, o desenrolar disso pode nos dar melhor a dimensão de onde a gente pode chegar, mas não me parece algo menor, não me parece algo trivial, não me parece algo que vá dar para ser esquecido aí não, porque essas imagens elas falam muito, elas dão um sinal muito claro. E a demissão
como o Xará apontou, eu acho que ela é a cereja do bolo, né? Tá faltando uma pecinha no mosaico. O cara vai e pede demissão, ele nem se defendeu. Você não vê uma declaração, você não vê uma justificativa. Não, eu estava ali, pô, eu não achei que eu deveria, naquele momento, repreender as pessoas, mas estava orientando que elas deixassem, porque aquilo não era correto. Não, cara, você vê um silêncio, um pedido de demissão. Eu acho meio esquisito e acho que vai ter desdobre, é o tempo que vai dizer, bom. O papo estava bom como sempre, deu para matar a saudade, mas estamos chegando na nossa reta final. Xará, alguma bola dentro, alguma bola fora, alguma dica? O que você tem aí pra gente? Putz, bom, bola fora é o Lula, né? Sim, de cabo a rabo. O cara, de fato, deu, é, abusou do direito de dar a bola fora. Não tem ao concurso. Bola dentro. Putz, olha, eu vou te dizer. Eu daria a bola dentro para a reação do, da União Europeia em relação às falas do Lula. Porque eles poderiam ter simplesmente ignorado, né? Tendo ficado silentes, mas fizeram questão de vir a público para condenar. Numa mesma tarde fomos chamados de mentirosos e papagaios. Olha que beleza. Isso que é Então, eu acho que E para os isso é Estados importante. Unidos também, né? Os Estados Chamou de Unidos Os Estados Unidos papagaio. também, a porta-voz dos Estados Que Unidos, o Brasil exatamente, da papagueia, é chanceleria. assim que fala? Papagueia. Papagueia a narrativa russa. Eu imaginei já o Zé Carioca, assim. Achei bacana. Então, de fato, foi assim, não pode deixar barato, né? Essas coisas. Eu acho que tem que marcar posição, até para dizer que, pô, tem consequências, né? Não é de graça, né? E é isso, dica eu não tenho nenhuma, não me lembro agora, não assisti nada de interessante esse fim de semana, E você, essa semana. Tati? Eu queria aproveitar para só tocar um ponto que acabou não entrando na pauta, mas que é muito importante, que está para ser votado ainda esse mês, o chamado PL da censura. É muito grave, é muito preocupante, a gente tem que ficar atento. Hoje teve um tuitaço contra aí, e ele muda um monte de coisas da lei, que deixa tudo muito confuso e super susceptível ao governo vir e censurar o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se você faz críticas no Instagram, por exemplo, hoje, né, quem se sentiu atacado pode ir lá, pode entrar com uma ação contra Marcelo Porto, por exemplo. Lula pode ir lá e entrar com uma ação contra o Não Porto, fui está eu que falando contei muito aquela mal de história. mim. Eu vi no bar É, lá, eu mas vi na ele mesa achou do que lado. você não está se falando com bem, você falou com mentiras e te processar, enfim, isso já está tipificado na lei. Mas o PL ele vai permitir que o Estado atue a plataforma, ou seja, o Instagram, o Twitter. Então, essas plataformas que vão ficar com medo de serem multadas, são multas altas, pesadas, vão começar a tentar barrar qualquer tipo de conteúdo de pessoas, de influenciadores que eles vejam como ameaça. Pô, esse Marcelo Porto está falando muito mal do Lula, eu acho que uma hora eu vou tomar uma multa por causa dele. Então, já vou derrubar o perfil dele, já vou restringir o alcance dele. Então, isso é extremamente perigoso. Esse eu dei um exemplo, mas são várias coisas, assim, terríveis. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse projeto. Então, só esse paralelo, porque achei o tema importante. Então, super bola fora para esse projeto. O bola dentro vai ficar para o Bolsonaro, porque eu critiquei ele tantas vezes ao longo dos anos por tanta besteira que ele falou. E agora, como o Marcelo Porto bem lembrou, ele está quieto e ele não está dando munição para a oposição. Tá Seria uma jogando delícia para parado, o né? Ó, Lula, para Miriam Leitão, falar, mas o Bolsonaro falou isso. E eles não têm conteúdo para falar, então tá eles têm que jogando continuar paradinho ali, ó, bracinho cruzado, jogando parado, e tá deixando jogando de um forma circo pegar inteligente. fogo. Não sei se é de propósito ou não, ou ele perdeu a Vamos ver até paciência, quando. até quando, mas seja qual for a motivação, ó, parabéns. É Eu acho isso, que gente. bom, vou fazer aqui. Eu acho que é de propósito, mas que deve estar custando para ele. Não deve estar sendo fácil, não, porque ele tem uma incontinência verbal terrível. Você veja só como é que é tudo uma questão de percepção, né? Enquanto vocês deram bola fora pro Lula, eu vou dar bola dentro pro Lula. Por quê? Porque ao falar, ao vomitar, a colocar para fora tudo que ele pensa, ele mostra ao mundo quem de fato ele é. Pode ser novidade para meia dúzia de trouxa aí que votaram no Lula supostamente em nome da democracia. Pode ser novidade para um idiota lá de Hollywood que
não sabe nem onde fica o Rio de Janeiro, entendeu? Mas para mim não é novidade nenhuma. Então, no futebol, né, quando eu jogava bola, tinha aquele cara grosso que você fala assim, isso aí deixa que a natureza marca, né? Então o Lula ele precisa disso, de liberdade de palco. Porque a verdade é como o sol, né? É como a água, é uma força incontrolável, ela se impõe. Então é só deixar o Lula falar que ele vai mostrar quem ele é. Então bola dentro pro Lula, por toda a sua verborragia, por toda a sua sinceridade, por mostrar ao mundo quem o Lula e quem o PT de fato são, né? Um presidente que coloca em pé de igualdade uma nação invasora com uma nação agredida, né? Um presidente que trata como um assunto menor, como se fosse um problema resolvido, como ele já mesmo disse, numa mesa de bar, uma guerra onde crianças estão sendo assassinadas e sequestradas. Então, Lula, muito obrigado por você mostrar ao mundo quem de fato você é. Bola fora, cara. Bola fora eu vou fazer o seguinte, vou usar uma citação aqui, né? E eu fico me pensando em que lugar do mundo isso seria possível que não no Brasil. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a para que não seja utilizada de modo abusivo. Olha que beleza de frase. Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a. Quem disse isso? O ministro Alexandre de da Justiça. Moraes. Não, Não, esse é o o Flávio Flávio Dino. Dino, o ministro da Justiça do Brasil saiu com essa pérola. Aí eu te pergunto, em que lugar do mundo em que as pessoas comem de garfo e faca, que tem um mínimo de civilidade, um ministro da Justiça poderia falar uma coisa dessa? Só é possível preservar a liberdade de expressão regulando-a. Como se a palavra regular pudesse ser colocada na mesma linha, na mesma frase, quando você fala em liberdade de expressão. Liberdade de expressão tem consequência? Claro que tem consequência. Agora, regular a liberdade de expressão? Em que lugar do mundo hoje, civilizado, né? A gente tem um debate como esse que o Brasil está testemunhando em relação vamos tirar, no limite, vamos tirar as redes sociais do ar. Meu, estamos em Cuba, cara. Que é isso? É uma loucura e é assustador, porque eu fico pensando, será que sou eu que estou exagerando? Será que eu estou Não. virando uma teoria da conspiração? Porque isso para mim é de uma gravidade, é assustador. Enfim, e a minha dica é o seguinte, eu gosto de séries, e tem muita gente que evita séries porque mas aí como é que será que vai ser no final? Mas tem umas séries policiais que cada capítulo tem uma historinha. Ainda que você possa contar uma história ao longo do tempo. E eu descobri, entre aspas, descobri não, uma série que é estrelada pelo Tom Selleck, famoso lá pelo Magnum, que chama Blue Bloods, né? Blue Bloods, fala sobre a polícia de Nova York. Então cada episódio ali tem um crime e tal, e é uma família toda Como que envolvida. chama? Blue Bloods. O Blood, Bloods de sangue azul? sangue azul, né? Que conta a história ali da polícia de Nova York. Ele é o comissário, tem uma filha que é promotora, tem um filho que é investigador, tem um filho que é policial. Então, tem as tramas, tem uma trama familiar, tem uma história que acontece ao longo do tempo, mas você pode pegar lá um episódio da quinta temporada e assistir, que você vai ver uma historinha ali. Então, para dormir à noite, sem muita pretensão, sem precisar assistir com muita atenção, é uma série que começou em 2010, eu acho que está na sua 13ª temporada. Eu tô quase acabando a primeira, então tem mais 12 pela frente para ir matando o sono para os notívagos como eu. Bom, sempre bom encontrar vocês. 1 hora precisa de gravação. Semana que vem tem mais. Tá no mudo, Xará? Olha como é possível. É Com 3, possível. né? Semana que vem tem mais. Espero que o nosso Verdade. amigo Victor já esteja de volta. E esperamos ansiosos, mas quase que desesperançosos, por o nosso amigo Clê, né, que sempre foi aquela fonte de otimismo inesgotável para nós, sempre com aquelas palavras de esperança que o caracterizam. Saudade, Clê. Então é isso, amiguinhos. Até semana que vem, tá? Beijão para vocês. Tchau, 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 tchau. gente. Beijo, boa Valeu. semana. Tchau, tchau.